Excelência, doutor promotor de justiça, boa tarde a todos. Em que pese a manifestação ministerial, a defesa ela entende de forma diversa. Veja bem, eu sei que em audiência de custódia também, doutor, assim como Vossa Excelência já avisou já no início, nós estamos aqui a decidir se são culpados, são inocentes, são traficantes ou não. Contudo, existe uma crescente, né, no entendimento de que provas pré-constituídas, ainda que neste momento inicial do processo, poderiam, né, ser analisadas, às vezes de uma forma um pouco mais profunda por Vossa Excelência. E é assim nesse sentido que eu manifesto, dizendo já de início que no entendimento da defesa, o flagrante ele é ilegal, por consequência o APF não deve ser homologado e a prisão relaxada, e digo por quê. Nós estamos beirando um absurdo de que eu, Jean, advogado, por exemplo, ao me dirigir aqui para audiência de custódia com esse blazer às 13 horas da tarde, num calor danado que tá fazendo ali fora, de ter a minha vida devassada por conta disso. A Polícia Militar do Estado de Goiás disse, em outras palavras aqui, dentro de um caráter subjetivo de um policial militar, que eu não sei quem que é, de que ela não poderia estar utilizando um blusão às 8h30 da manhã, já que estariam até saindo de um motel, segundo a própria declaração deles, às 8h30 da manhã, segundo este policial, seria um absurdo ela utilizar o blusão. E isso seria a justa causa, a fundada suspeita para que ele mandasse ele descer do carro, ela descer do carro, e simplesmente fazer uma devassa na vida pessoal, o que é inaceitável nos termos do artigo 244 seguintes do Código de Processo Penal e artigo 5º da Constituição Federal. Desta forma, eu, Vossa Excelência, doutor promotor de justiça, qualquer um aqui, se não estiver de acordo com o pensamento de estilo, de vestimenta de alguma autoridade que se diga superior a qualquer um de nós aqui, nós estaremos sujeitos à mesma situação. Então não havia justa causa, era uma blitz fazendária, deveria a Polícia Militar, com todo o respeito que eu tenho à instituição, porque eu também advogo para policiais militares, ter se atido tão somente as questões do veículo, se estava em boas condições ou não, IPVA, licenciamento, e a diligência acabar por ali. O olhar subjetivo de falar, peraí, 30 graus, 8h30 da manhã tá usando um blusão, isso me dá o direito de devassar a vida deles, a intimidade deles dessa forma, isso é um completo absurdo, ainda que posteriormente se tenha se encontrado algo disso. Não havia prévia visibilidade, qualquer tipo de diligência policial, no sentido de que algo realmente de errado tivesse com esses dois. Razão pela qual eu acredito que essa situação deve ser rechaçada pelo Poder Judiciário. Isso não implica no arquivamento do feito, mas tão somente em não se aceitar que a polícia haja, supostamente agiram aí dessa forma. E já nesse sentido também, Excelência, assim como o Ministério Público, a defesa ela faz coro para que seja encaminhada cópia dessa audiência de custódia, a Corregedoria da Polícia Militar, para que apure de forma rigorosa o que aconteceu, diante da mão do Pablo da forma que está aqui, e também para que seja apurado o porquê que, aparentemente, o servidor do IML não fez constar essas lesões aqui, porque deixou bem claro, o servidor, o médico, o legista, sabe, sei lá quem é, que analisou que não haveria lesões recentes. A defesa fez questão de tirar foto ontem na delegacia e juntar dentro dos autos, mostrando que alguém, no mínimo, mentiu em relação a essa questão aqui. Isso aqui deve ser apurado com todo o rigor. Ainda caminhando nesse sentido, a diligência policial, Excelência, ela se dirige para casos dos dois custodiados aqui, a do Pablo sob o pretexto de pegar uma bombinha de asma. Aí veja bem, ele não tem asma. Se nós formos dar validade à palavra da polícia nesse sentido, eu entendo que Vossa Excelência tem que determinar que a Polícia Penal, antes de entregá-lo lá no presídio, arranje uma bombinha de asma para ele. Porque, em que pese ele não ter. Já que, segundo os policiais, essa foi a justa causa para ir lá dentro da casa dele também, constranger o restante dos familiares que lá estavam e que, infelizmente, nessa audiência de custódia não podem dizer. Por essas acanhadas razões, eu acredito que o flagrante ele está maculado na sua origem, é totalmente nulo e a prisão ela deve ser relaxada. Não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, em relação a Bruno, obviamente que a defesa concorda com o que foi exposto pelo doutor promotor de justiça, uma vez que ela é primária portadora de bons antecedentes. O crime supostamente cometido é sem violência ou grave ameaça. Ela alega que é para o uso dela, para o consumo, a quantidade de drogas dá esse indicativo, mas a defesa ela entende então, por essas razões, medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes, assim como o Pablo. O doutor falou realmente já tem uma condenação anterior por um 57, não deve mais um dia sequer de pena para o Estado. Depois disso teve alguns outros problemas nos quais acabou por ser absolvido e hoje está aqui novamente. Mas eu entendo que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes diante de todo esse imbróglio que se aportou aqui agora para garantir o bom e fiel desenvolvimento do processo, para garantir que ele de alguma forma não se furte dessa responsabilidade e impeça inclusive qualquer tipo de prática de interação delitiva, como assinaturas mensais, comparecimento periódico, né, aqui em juízo, monitoramento eletrônico e outros mais que Vossa Excelência entender necessário no seu artigo 319 do Código de Processo Penal. Então é assim que eu manifesto, agradecendo o tempo a mim dispensado,